Olá pessoal, então, como foi prometido, eu não tive. Ontem minha agenda atrapalhou um pouquinho, não consegui dar aula síncrona, então hoje a gente está fazendo essa atividade, essa aula de forma assíncrona, né? Então, ontem a gente falaria, na verdade, sobre algumas práticas em Python, né? De uma semana atrás, né? E outras que eu fiquei devendo também de aulas anteriores. Uma delas é a equalização de histograma, né? Que eu falei rápido, né? E acabei mostrando um exemplo que não tinha muito a ver. Então aqui eu vou fazer um exemplo usando a mesma homografia que eu usei na nossa aulinha, tá? Então eu vou carregar a biblioteca aqui, tá? E vou carregar essa homografia, que eu vou já mostrar para vocês. Ela que vocês já viram já na aula, né? Que é essa aqui, né? Essa homografia aqui, tá? Então eu carrego ela aqui. Então essa homografia aqui, que é aquela que a gente viu na aula anterior, tá? Que ela é uma mama muito densa, né? E eu sei pela biópsia que aqui tem uma lesão aqui atrás, tá? E na verdade fica difícil de encontrar isso no raio-x porque a intensidade dos pixels, tanto do tecido mamário como da lesão, são muito próximos. Então eu tenho que usar alguma técnica para melhorar, né? Então eu posso tentar equalizar o histograma dessa imagem aqui, né? E ver o que pode acontecer, né? Se eu equalizar o histograma, né? A gente já falou sobre a equalização do histograma, equalização. Eu estou só falando aqui o código, né? A gente falou. Então aqui eu faço, né? A equalização por aqui, ó, plt.hist, né? Vai mostrar o histograma, tá? E lá em seguida eu faço a equalização normal, tá? Então aqui eu já está pronto, viu, gente? Então tá aqui, já o histograma está carregado aqui, né? Tá? E eu posso observar que eu tenho muito pixel preto. Tá vendo aqui o tanto? Tanto que até ofuscou um pouquinho. Eu teria que botar aqui uma lupa aqui para ver melhor como é que tá a distribuição aqui. Porque tem muito pixel preto aqui, ó. Você tá vendo? Então isso com certeza vai influenciar na equalização normal do histograma, que ele vai distribuir uniformemente. Então quando eu faço a equalização do histograma normal, né? Que é essa daqui, ó, eu uso essas funções aqui, equalize ist, para equalizar o histograma, para fazer a equalização do histograma, né? E aqui eu faço a imagem, né, equalizada, né? Que eu peço para abrir para mim. Então aqui eu tenho, né, a imagem equalizada, que está aqui, né? Tá aqui, ela está equalizada. Então você pode observar, ficou aqui de novo. É x sticks e y sticks. Depois a gente faz isso. Então olha só, esse aqui não tinha nada, ó. Isso aqui é ruído. Se a gente for voltar aqui para a imagem original, não tinha nada disso aqui. Você tá vendo? Ficou um pouco mais cinza, melhorou, mas não ajudou muito, né? Mas eu posso usar uma equalização diferente dessa, que é a adaptativa, tá? Que é essa daqui, né? Então aqui, olha só, eu tenho a imagem agora equalizada, olha só como ficou. Tá? É só usar aqui a mesma função, tá? E eu tenho também a adaptativa, né? Que a gente já falou sobre ela, que é a Clay, tá? Que ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai pegar, né? E vai fazer uma adaptação, ou seja, ela vai pegar, em vez de pegar a imagem inteira para equalizar, que é essa imagem aqui, né? Ela vai dividir em quadradinhos, né? E depois vai fazer a equalização de cada quadradinho desse, depois vai juntar, tá? Ou seja, a equalização ela vai ser mais local, né? Não vai ser global, né? E além disso, né? Quando eu tenho muitos pixels, como esse caso aqui, né? Esse caso aqui, olha só, a ocorrência de um só pixel, um grupo de pixels muito grande, uma ocorrência muito grande, né? Eu posso também limitar isso aqui, essa ocorrência, né? Dessa forma aqui, ó. Né? Então eu vou definir, eu quero que tenha no máximo, um pixel tenha no máximo 2000 ocorrências, tá? Então isso aqui, essa ocorrência que sobraria aqui, eu vou redistribuir uniformemente em todos os pixels aqui. As ocorrências eu vou distribuir em todos os pixels. Quem está voando um pouquinho nessa teoria é porque talvez não lembra disso aqui em probabilidade estatística, que isso aqui a gente vê, viu? Probabilidade estatística. Então, fazendo aqui agora a Clay, né? Então eu vou usar essas funções aqui. Eu vou colocar o clip limite, ele limita em 1, 2, 3, 4, 5, ele tem um limite, tá? Esses valores aqui eu jogo, tá?
até encontrar um satisfatório, né? E aqui é o tamanho da janelinha, né? Que ele vai fazer a equalização. Vai fazer em janelinha de 8 por 8, tá? E daí aqui ele vai aplicar, né? Na homografia, tá? Então aqui eu faço a função, tá? Coloco os parâmetros e aqui eu vou aplicar na minha imagem, ok? Tá aqui, ele já fez, né? E agora eu vou fazer o plot, né? E no meu plot vai ter quem? Vai ter a imagem original. Não sei porque está assim aqui. Vai ter aqui, tá? PLT. Se você botar plt.xsticks e plt.xsticks, não vai aparecer os gráficozinhos. Aqui ele faz a equalização normal e aqui é a equalização adaptativa, tá? Vamos ver lá. Tá aqui. Olha só, essa aqui é a original. Aqui é aquela que a gente já viu, né? E essa aqui é adaptativa. A gente vê que melhora um pouco, né? Mas melhorou um pouquinho em relação. Eu consigo ver algumas estruturas. Aqui, por exemplo, tem um escuro aqui que eu não viria aqui. Aqui tá pouco, ó. Tá vendo? Então já melhorou um pouquinho. Mas eu posso melhorar, né? Mais ainda, né? Esse exemplo aqui, na verdade, eu passei para a turma de processamento biológico de sinais, né? Então o que eu vou fazer aqui é um alargamento de contraste, né? Eu vou procurar o contraste maior, né? Que eu sei que é o contraste maior, é o contraste onde tem a lesão, né? Ou seja, onde tem a maior intensidade, na verdade, de pixels, onde está a lesão, que vai estar mais ou menos bem por aqui. É porque eu já sei, viu, gente, onde está isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, eu vou pegar a minha função aqui dos pixels, né? Vou fazer tipo uma identidade, y igual a x, tá? Então o pixel 1 na minha imagem original vai ser igual ao pixel 1 na imagem modificada, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha funcionalidade, eu vou fazer umas descontinuidades nela, de tal forma que em alguns pontos, né, o meu contraste vai ser alargado. Então olha só, o pixel que isso aqui for 100, né? Quando eu multiplico por essa função, esse 100 vai virar, por exemplo, 150. Então eu vou aumentar um pouquinho a intensidade de imagem nos pixels que estão compreendidos nessa descontinuidade aqui, certo? Então eu vou alterar os parâmetros, eu vou ter dois pontos aqui, R1, S1 e R2, S2. Vou alterar esses números aqui, tá? E vou fazer testes até encontrar um parâmetro ideal, né? Aqui tá errado, aqui é parâmetro, né? Tá, deixa assim. E eu quero isso aqui, ó, na verdade. Isso aqui eu sei que é a lesão, tá? Ela tá escondida bem aqui assim, ó. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho já... aqui eu tenho essa função aqui, tá? Que é essa função aqui, eu já tenho ela prontinha. Para fazer justamente esse alargamento, ele vai fazer o gráfico. Então, eu já tenho aqui os parâmetros. Esses parâmetros aqui, gente, eu já sei o parâmetro ótimo, tá? Mas vamos mudar aqui. Vamos botar aqui um valor diferente, né? Em vez de 215, 0, 300, 100, eu vou colocar aqui 150. 150. Aqui eu vou botar 30. Estou jogando valores aqui, tá? 200 e 900. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. E aí ele vai fazer para mim o contraste, tá? Tá aqui, olha como ficou. Então era esse aqui, a imagem original é essa, né? Então eu tive isso aqui, tá? Então os parâmetros ótimos eu já sei, tá? Que são 215 aqui, 215 aqui 0, aqui 300 e aqui é 1000, né? 1000. Até falei 100, mas é 1000. Então quando isso acontece, eu vou ter só a parte que eu quero. Só a lesão. Até dá pra fazer esse pedacinho aqui ainda, né? Mas é só você modificar melhor. Tá? Então isso aqui é um exemplo de alargamento. Eu estou fazendo para uma homografia, né? Não significa que vai servir para 100, para 2000, né? Isso aqui é só um exemplo didático para mostrar para vocês como é que esse alargamento ali funciona, né? Lógico que se for fazer isso aqui em grande escala, né? Você tem que usar um parâmetro comum para todos, né? Que melhore não só uma, mas várias, né? Então aí requer um estudo maior, tá?
Então esse aqui é o primeiro filtro que a gente falou, que é o filtro da mediana. Lembra que não é um filtro convolucional, tá? Ele é um filtro estatístico, eu vou dizer assim, tá? Então a gente já viu a teoria dele lá, né? Que a gente está falando, fazendo só a prática. Então, mais uma vez eu começo importando as minhas bibliotecas, né? Então, esse aqui é aquela imagem de teste que, né, que eu vou já mostrar para todo mundo. E aqui eu tenho essa função no OpenCV, né, que já faz direto, né? Aqui eu estou fazendo, gente, 1, 2, 3, né? Eu podia fazer um for e mostrar primeiro uma, depois outra, mas aqui eu quero mostrar em bloco, né? Para não, pra gente fazer uma observação, fazer uma análise de cada uma, comparando, né? Então eu uso aqui essa função cv2.medianblur, né? E boto a imagem e aqui o tamanho da janela que eu quero, tá? Aqui 3x3, aqui 5x5, aqui 9x9, tá? Então, quando eu faço isso, né? Aqui ele já grava, salva, isso aqui é automático, é rápido, né? Então aqui eu vejo os resultados, tá? Então aqui é a imagem original. Aliás, nem aquela, eu até confundi. Não é aquela do circuito, né? É uma imagem original aqui, tá? Aqui eu tenho uma imagem com filtragem 3x3, né? Você pode observar que ela tá boa até, não tá nem tão ruim. Mas a gente perde um pouquinho já da borda, tá? Porque lembra que isso aqui talvez vai suavizar um pouco a borda, tá? É um fio de suavização, embora não tenha convolução. Aqui ela já fica mais clara, você pode observar, né? Aqui ainda tem um pouco de granulado, tá vendo? Mas a gente mais uma vez começa a perder mais a borda aqui, ó. E quando eu faço 9x9, aí sim que eu vou perder mais ainda a borda, tá? Então, aqui você tem que usar o melhor, né? Você pode usar esse 5x5 aqui. Se eu fosse usar um critério de escolha, né? Eu usaria o 5x5 e faria depois uma recuperação da borda, né? Usando um filtro de aguçamento. É uma alternativa, tá? Essa aqui eu já acho que perde muita borda e perde algumas estruturas. Aqui, por exemplo, já saiu. Essa parte não se vê mais. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria essa daqui, tá? O outro filtro que a gente também falou dele, né? É o filtro da média, né? Não é mediana, é média, tá? Ele já tem uma função diferente, né? Ele já é o CV2.blur, tá? Aqui é a imagem do Einstein, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui a imagem, eu vou botar essa bem aqui, pra gente fazer um teste mais fiel, né? Vou colocar essa imagem aqui, porque a gente faz um teste bacana, comparando, né? Pelo menos aqui no olho aqui. Então aqui já vai ser uma função diferente, o CV2.blur, né? Lá era outra função. Aqui no mediana é median blur, né? Aqui é só CV2.blur. Tá? Aí eu coloco aqui a entrada é a imagem e o tamanho da janela. Aqui você tem que colocar 3x3, 5x5, viu? Lá a gente só coloca só um valor, né? Ó, 3, né? Essa aqui já é um pouco diferente, tá? Então vamos ver os resultados agora. Como é que ficaria com aquela imagem? Tá aqui, olha só. Você pode observar, né? Que comparado, né? Olha só, vou voltar aqui para aquela. Tá aqui. Essa aqui é mediana, que não é um filtro convolucional, tá? De ordenamento. É o filtro de ordenação. Se você não lembra que é a ordenação, vai lá no slide que eu vou colocar lá no grupo, vou colocar hoje também. E olha qual é a diferença do de ordenação para o convolucional. Esse aqui é o de ordenação, mediana. O média é um filtro convolucional. Então você pode observar, né, que não foi tão boa, né, a filtragem aqui. Ou seja, quando você tem muito granulado, né, um filtro da média ele não vai ser muito bom. Ele vai suavizar muito a borda, que não é o objetivo aqui. O objetivo é remover o ruído. E não vai ajudar muita coisa. Ele vai mais a bagunçar do que ajudar, tá? Esse filtro que é o filtro, esse aqui é o filtro da média, tá? Então, por exemplo, por enquanto o melhorzinho para mim tá aqui o filtro da mediana, que é o filtro de ordenação. O outro filtro que a gente falou também em relação a filtro de suavização foi o filtro gaussiano, né? E o filtro gaussiano já é outra função, tá? O Gaussian Blur, tá? E aí você vai ter que colocar 3 parâmetros, a imagem, né? O tamanho da janela e o sigma da função gaussiana, viu? Não lembra bem? Então, quando você estiver vendo essa aula aqui, também olha o slide
que eu vou colocar lá também, tá? Então eu vou mais uma vez trocar aqui a imagem pra gente, para ser fiel aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu carregar isso aqui. Aí aqui, vamos carregar aqui também, tá? E vamos ver os resultados agora com essa imagem mais nova aqui. Aqui ele só fez 3x3, 5x5, né? Não vou fazer outra não. Mas mesmo assim, tá? A gente não percebe uma boa melhora, né? Então fica aqui a dica, né? Quando você tiver com uma imagem assim, muito granulada, com muito ruído, tá? Muito ruído. Geralmente isso é ruído ISO, ruído térmico, tá? Não use esse tipo de filtro convolucional porque ele não vai ser ele vai ser bom. Ele é bom para fazer a suavização da borda, para um pré-processamento. A gente vai ver isso aí já em algoritmo de Kenne, tá? Então ele já não é muito interessante para isso, tá? Então se você for pegar uma imagem com muito ruído, tá? Você usa o fio da mediana. Eu te dou essa ideia, né? Se você quiser de fato suavizar a borda, se o teu objetivo for suavizar a borda, você usa um gaussiano ou então um da média mesmo, né? Mas se for só tirar ruído, é mediana. Mediana é o melhor. A gente vai ver muito essa diferença de ruído, de borda da aplicação, quando a gente estiver falando de restauração de imagens, tá? A gente vai ver muito essa diferença aqui. Ok? Agora vamos falar um pouquinho dos filtros de suavização. Eu não lembro se está faltando mais outro aqui. Eu creio que não. Aqui não tem o Butterworth. É isso aí mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do filtro de aguçamento, na verdade, tá? O de aguçamento, tá? A gente lembra lá que são o contrário, vou dizer assim, da suavização, né? Que o de aguçamento ele vai, na verdade, realçar as bordas, né? Então a gente fala muito de aguçamento, principalmente quando a gente fala do filtro de Sobel, né? Que é um dos mais simples para fazer aguçamento, que é esse aqui, o filtro de Sobel. Tá? Então eu não vou usar a mesma imagem não. Agora a pegada aqui é outra, tá? Então eu tenho aqui uma imagem, tá? E aí lembra que o filtro de Sobel ele tá em duas orientações, né? Olha lá no slide primeiro, viu? Na orientação vertical e horizontal. Eu tenho que fazer a filtragem para os dois lados, viu? Então aqui a função é essa, cv2.sobel, né? E aí você vai colocar aqui a imagem, né? Aqui é a codificação, tá? cv2.cv8u, né? É a codificação da gente aqui, tá? Aqui no caso eu estou usando a codificação 8 bits, né? E o inteiro unitário, tá? Que é 256 níveis de cinza, né? E aqui eu digo, aqui, olha só, 0, 1, porque essa aqui é na posição X, tá? Então aqui eu digo qual é a posição. E o Y é 1, 0, que é na posição Y, né? Aqui eu vou dizer também qual o tamanho do kernel, né? Qual o tamanho lá da minha janelinha que eu vou fazer a filtragem, tá? Aqui eu estou usando um kernel 3x3. Aí eu faço aqui E por último eu mostro, né, a imagem já, essa mesma aqui, ó. A imagem já é filtrada, tá? Então a gente viu esse exemplo aqui lá na aula. Então olha só, na direção de X, olha só. Ele pega todas as linhas horizontais, inclusive até aqui nesse limite, ó. Quando eu fiz essa imagem aqui, eu não percebi que ficou preto aqui do lado do outro. Olha como ele encontrou que isso aqui é uma borda. Perfeitamente, tá vendo aqui? Já quando ele fez a filtragem na direção de Y, né, ele não pegou isso aqui. Por quê? Porque ele está detectando apenas as linhas, tá, verticais, não as horizontais. Tá? Esse aqui é um filtro que a gente viu lá. Outro também que existe de aguçamento nesse domínio discreto é o Laplaciano. Tá? O Laplaciano a gente também viu como é que ele trabalha com derivadas, tá? Até segunda ordem, tá? E ele na verdade é só isso aqui, ó. Ele não tem ele não dá aqui no OpenCV. Eu não sei se no Scikit-Image deve ter algum outro código, tá? Mas aqui ele não me dá a liberdade de escolher, por exemplo, a janela, o tamanho do kernel, tá? É esse aqui e acabou-se. Eu confesso que eu não testei com mais, tá? Eu fui no que eu vi na documentação do algoritmo, tá?
Então, mesma coisa aqui, olha só, eu vou usar aqui vou só modificar aqui a função é servidores.laplacian, tá? Em maiúsculo. E aqui mais uma vez agora eu vou carregar, aqui mostrando para vocês aqui carregando. Então esse aqui já faz de uma vez só, tá? Lá o sob eu faço XY. Esse faz de uma vez só. Ele também é bom, né? Deixa eu só tirar esse gaussiano em média aqui. Vamos comparar aqui com o sobre, tá? Aqui, você pode observar que o sobre, as linhas são mais intensas, né? Eu não fiz a soma não, quem quiser fazer a soma aí faz. E aqui ele tem a mais suave a borda, mas detecta tudo. Então aqui ele ele funciona também, né? E ele ficou com essa linha aqui também, né? Então outro também que a gente viu é o de Kenny, que é esse aqui, das bordas de Kenny, que ele também já tem um algoritmo já pronto de linearização, tá? Então aqui, né? Eu tenho a mesma imagem, tá? Então o que você vai fazer na verdade aqui é só colocar, né, o valor máximos e mínimos, né, que você quer que aconteça a linearização, né? Lembra que lá no slide, né, ele tem 5 passos para fazer isso, né? Ele suaviza, depois ele vai fazendo outros, ele faz a aguçamento das bordas e tal. Aqui eu só vou colocar só o valor mínimo, né, e o valor máximo, né, de linearização, que é o último passo, que é a linearização por esterese, né, que é o último passo do algoritmo, tá? Então eu carrego aqui, faço o cálculo todo, né, e aqui ele vai me dar o resultado, né? E você pode observar que N as bordas são mais, né, se vê mais intensidade, tá? Então aqui o laplaciano, tá? Elas são mais suaves, né? O Sobel ele funciona bacana, só que tem esse inconveniente de ser 2, tá? Ele demora mais um pouco, não é que demora mais um pouco, é um passo a mais, não é uma função a mais, né? E o Kenny ele já tem né, essa melhora aqui, né, que ele faz tudo de uma vez. Esse aqui é o algoritmo de eleição para a detecção de linhas em estrada, por exemplo, né? Os algoritmos computacionais que é usado em Arduino, por exemplo, né? Para encontrar linhas, tal, geralmente ele usa Kenny, né? Então, provavelmente, quando a gente for trabalhar com visão computacional, a gente vai usar esse algoritmo aqui, que já está embarcado já algumas vezes, e também ele é fácil de executar, né? Ele é mais tranquilinho, tá? Então, isso aqui, gente, foi a parte que eu fiquei devendo para vocês. Não lembro se está faltando alguma outra coisa, tá? E na sexta-feira a gente vai falar sobre domínio da frequência, filtragem de domínio da frequência, tá? Mais uma vez a gente vai falar mais de aplicação, né? E por último, né, se der tempo, a gente vai falar sobre código também, ok? Então a gente se vê na sexta-feira, tá? Lembrando que também vai estar junto com essa aula aqui os slides, eu vou colocar também, tá bom? E até sexta-feira.